caiu a internet aqui, eu acho que está funcionando. Ah, ok. Ok, já voltou. Então, a gente vai ver agora a atividade do PET 2, semana 2, de literatura infantil. Nós vamos começar a elaboração de um livro de conto de fadas. Como vai ser esse livro? Esse livro vai ser dividido em 3 semanas. A gente vai ter tempo para fazer, cada semana a gente vai fazer um aspecto dele. Então, essa primeira semana, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher qualquer história de conto de fadas, vocês podem escolher a que vocês quiserem, né? E vão, então, escolher a história e selecionar os personagens. Por que selecionar os personagens? Porque a gente vai fazer uma adaptação dessa história para crianças de 3 anos. Lembra o semestre passado que a gente falou sobre as características dos livros para as crianças menores, né? Então, a gente vai começar a pensar na história e nos personagens baseados nessas características. Quais eram essas características? As figuras são grandes, tem poucos detalhes, a história, ela também não é muito detalhada, ela é uma história curta, né? Então, as frases são curtas, são mais simples. Então, o que a gente vai fazer agora, nessa primeira etapa, é pensar na história e começar a pesquisar os personagens dessa história. Então, vamos supor, eu escolhi Branca de Neve. Quais são os personagens que tem que ter numa Branca de Neve? Lembra que é uma história para criança de 3 anos, então eu vou contar ela de uma maneira mais simples. Então, eu preciso ter a Branca de Neve, eu preciso ter o príncipe, eu preciso ter a Rainha Má, nas 2 versões, ela disfarçada com a maçã e a Rainha Má que mora no castelo. Eu tenho que ter os anões, obviamente, e o caçador. Não preciso mais do que isso, né? Porque eu vou ter que reduzir a minha história para ficar entendível para uma criança de 3 anos. Então, vocês vão, como que vocês vão me mandar essa atividade? Vocês vão escrever lá a história que eu escolhi para o livro, Branca de Neve, e ela vai ter esses personagens, fulano, 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 fulano e fulano. Essa é a atividade dessa semana. A semana que vem, vocês vão começar, vocês já podem ir pensando, já podem ir se organizando. A gente vai trabalhar com a construção da história propriamente dita, e para montar o livro, o que a gente precisa? A gente precisa saber o que vai ter em cada página. Então, vocês já podem adiantar a adaptação da história para uma história curtinha. E aí, o que a gente vai fazer? Vai começar a organizar esses livros. O que vai ter em cada página do livro? Então, na página 1, eu vou ter a Branca de Neve passeando na floresta, então eu tenho que ter umas árvores, a Branca de Neve, e a frase vai ser: era uma vez uma menina chamada Branca de Neve que gostava de passear na floresta. Ponto. Aí, na segunda página, o que vai ter? A rainha se olhando no espelho e perguntando, né, na história, né, vocês vão contando os detalhes de cada página e cada figura para ilustrar esse livro. Então, essa primeira etapa é bem simplesinha. É só escolher qual é a história e quais os personagens que vocês vão usar na história para depois fazer a adaptação e verificar quem vai ficar em que página, né? Como que eu vou construir esse meu livro. Tá claro? Tá. Deu para entender? Uhum. Esse livro tem quantas páginas, mais ou menos, Adriana? Aí vai depender da história que vocês fizerem, mas o livro para as crianças de 3 anos,
Ele tem uma média entre 10 e 12 páginas, não mais que isso, né? Mas é sem muita história, é mais o desenho, então a história vai ser bem condensada. A semana que vem, o que a gente pode fazer é o seguinte: se vocês já quiserem pensando, se for em tecido, como se escreve no pano sem ser colado letra por letra. Lu, você pode fazer assim: se você fizer em tecido, ou você corta o escrito num papel mais grosso e cola ele embaixo, né? Então, o teu livro vai estar aqui, né? Vou mostrar aqui meu de tecido aqui. Tem o desenho aqui, e você cola aqui embaixo a tira com a historinha em tecido. Você pode colar a tira de EVA e escrever à mão, né? A historinha, aí é uma questão. E tem também caneta para tecido. Você pode deixar uma parte branca do livro, né? Para você poder escrever com caneta de tecido no tecido branco, ou, se você for um pouco mais grosso, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. É agora, né? Voltei. Sim. Eu estava explicando a respeito do livro de tecido. Até que pedaço vocês ouviram a respeito do livro de tecido, antes de cair a edição? Escrever no tecido, deixar uma parte branca. Isso, ou se vocês quiserem colar o tecido, né, num papel mais durinho e deixar uma faixa para vocês colarem a parte escrita aqui, ok. Ele pode ser de tecido, ele pode ser de EVA, ele pode ser desenhado. Vocês podem tirar os personagens da internet, pintar e recortar para colar os personagens nas páginas. Por isso que é importante você pensar na história que você vai construir e buscar os personagens. Então, se vai mostrar castelo, você tem que achar uma imagem de castelo, você tem que achar a figura dos personagens para poder criar, né? Você pode criar do seu jeito os personagens, o livro é seu, então você tem autonomia para fazer uma adaptação, e até se vocês quiserem, é mais difícil, mas vocês têm toda a liberdade para fazer. Se vocês quiserem fazer uma adaptação, não só do tamanho da história, mas mudar os personagens, né? Contar, vamos supor, a mesma história da Cinderela, mudando o nome, mudando algumas situações, atualizar esses contos para o dia de hoje, ok. Então tem história do Patinho Feio, tem Branca de Neve, tem Cinderela, tem Chapeuzinho, tem a Bela Adormecida, tem a Pequena Sereia,
Então, vocês podem escolher um desses clássicos, né, do conto de fadas, para fazer a adaptação, ok? Adriana,